Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um podcast. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, do meu primeiro emprego aqui na Áustria, né? Então, eu acho que vocês não sabem, mas eu moro na Áustria há 6 anos e quase 7 anos, 6 anos e uns 10 meses. E eu vim pra cá porque eu me casei, né? E desde então eu moro aqui. E eu vou contar pra vocês a saga do meu primeiro emprego, né? Assim que eu cheguei, eu comecei a estudar alemão. Eu tinha feito alguns meses no Brasil, mas nem, assim, não conta. Porque eu tinha feito há muito tempo e eu sabia algum significado de palavras, mas não sabia formar uma frase, não sabia nada. Então eu vim pra cá, fiz o meu visto, me casei, fiz meu visto e continuei estudando, né? Antes de eu me casar, eu tive que fazer o primeiro curso aqui que eles exigem, que é o primeiro nível de alemão. E falei, não, eu vou arrumar um emprego porque eu trabalhava com música clássica no Brasil e falo inglês, tenho experiência, né? A capital da música clássica da Europa, como não, né? Tem um músico a cada esquina, eu vou arrumar um emprego fácil. E todo o currículo que eu enviava, eu recebia o não. E não só isso, né? Eu achava poucas vagas, quase nenhuma, na área de música clássica, porque depois eu fui entender que era um mercado super fechado, que era familiar e que as empresas que trabalham com música clássica, que cuidam, por exemplo, administram e cuidam de orquestras, são empresas pequenas, com 3, 4 funcionários que trabalham a vida inteira naquele lugar. Enfim, mas até então eu fui acreditando que eu sou brasileira e não desisto nunca, né? Eu vou nessa caminhada. Eu já sabia que eu tinha que aprender alemão, um dos meus amigos que eu tinha aqui já me falavam isso, meu marido falava. Mas eu teimosa, é lógico, continuei aprendendo alemão, mas eu acreditava que a vida ia ser maravilhosa, azul cor-de-rosa e o sol ia brilhar para mim o mais rápido possível. E isso durou aí, eu acho que uns 8, 9, 10 meses, eu não me lembro direito, mas acho que quase um ano, né? E eu lembro que eu tava um dia entediada porque eu não aguentava mais só aprender alemão e não falava. E daí eu falei, não, eu vou mudar essa história, né? E eu vi que tinha uma empresa que estava recrutando, eles estavam abrindo um dia para Open Day de entrevistas. E eu comentei com o meu marido e ele falou, não, é uma empresa que eu sei que é bem difícil, é um trabalho pesado, puxado. Eu não sei se você vai gostar. Mas né, ele me olhou com aquela cara e eu falei, não, mas é uma chance, eu mando meu currículo e todo mundo me fala não, então o que eu tô fazendo aqui, né, eu preciso tentar e tal. E eu lembro que tava um dia super nublado e eu fui, me arrumei, não queria ir de jeito nenhum, ao mesmo tempo que eu tinha vontade de ir, eu não tinha vontade de ir, mas eu fui, né. Daí eu lembro que eu preenchi a ficha, entendia, tipo, sei lá, 40% do que as pessoas falavam pra mim. Preenchi minha ficha com o Google Tradutor, porque eu não entendia as palavras. Mesmo estudando tudo, tinha coisa que eu não sabia o que eu escrevi e tudo mais. Eles passaram, acho que um vídeo da empresa, fizeram algumas coisas assim, rápidas, falando do que era o trabalho, que eu também era em alemão e eu também entendi pouco. E daí tinha sempre a pausa, porque eram várias pessoas, estava muito cheio no dia. E depois ficou a entrevista individual. Daí eu fui fazer a entrevista com a pessoa e eu não entendia direito o que ela... Eu entendia o que ela falava, mas eu não conseguia responder em alemão. E eu perguntei se eu podia responder em inglês. E ela falou, não, eu vou te explicar em inglês e você vai responder em alemão. Gente do céu. Eu acho que foi minha primeira entrevista. Foi minha primeira entrevista em alemão. E o branco. Não saíam as palavras. Eu entendi o que ela falava. Depois ela falava em inglês. E daí eu queria responder em inglês e ela falava não. Em alemão.
E eu não tinha vocabulário, né? Eu estava estudando fazia quase um ano, mas eu não tinha um vocabulário para conversação. Eu entendia, mas o alemão nunca foi minha língua preferida, mas eu tive um bloqueio muito grande nesse primeiro ano para aprender a língua, porque eu achava que ia ser fácil e não foi fácil. Não só aprender a língua, mas arrumar o meu primeiro emprego. Enfim, só sei que eu saí de lá super decepcionada. A mulher me falou que iam dar uma resposta em 1-2 semanas. E eu lembro como se fosse ontem que eu liguei para minha mãe e descarreguei. Falei que era um absurdo, eu era incompetente, que eu estudava tanto, me dedicava, tinha os diplomas A, B e tudo mais, e não fazia erro, e na hora que eu precisava da língua, a língua sumia da minha língua, a língua sumia da minha boca. E fiquei revoltadíssima, falei que eu era uma inútil, que eu fazia tanta coisa e não conseguia, e minha mãe, como meu porto seguro, me acalmou, falou que era uma experiência para ter calma, que eu sempre conseguia as coisas na minha vida, que não era de um dia para a noite que ia acontecer. E eu já estava impaciente, enfim, mas no fim eu acredito que eu devo ter relaxado e a gente conversou de outras coisas. E se passou um final de semana, acho que foi numa quarta ou numa quinta-feira essa entrevista, e eu esqueci mesmo que eu tinha feito. E daí, na outra semana, acho que foi no final de semana, eu recebi uma visita de uma brasileira que tinha trabalhado comigo. E ela ficou na minha casa e a gente saiu para passear. E quando eu tava numa farmácia, aqui numa loja de conveniências, farmácia que vende perfume, produtos de beleza, vende tudo aqui, né? Eles chamam de como uma drogaria, mas é uma perfumaria. E eu tava lá com essa minha amiga e meu telefone tocou. E eu só entendi que era de algum lugar. E eu não sabia de onde era. Daí a pessoa começou a falar da entrevista. Você veio aqui, eu tentando puxar o alemão, porque o alemão, para mim, é a minha opinião, ele já é uma língua difícil de entrar na minha cabeça. Quando você fala e a pessoa está na sua frente, você consegue entender, mas pelo telefone, no começo, é um desastre sem fim. Você não entende nada, depois você acha que entendeu uma coisa e a outra. Eu fiquei totalmente atrapalhada e daí, depois de, sei lá, acho que 1 minuto, que foi cair a ficha que ela falou, o que eu tinha achado do dia que eu fui na empresa, o que eu tinha achado da empresa. E eu, num lugar cheio de gente, tentei achar um lugar mais tranquilo para tentar entender. E daí eu falei que foi ótimo, tudo ótimo. Eu não tinha vocabulário para falar no telefone o que eu achava. Eu não conseguia falar. E daí, depois de um tempo, esse ser humano abençoado, que deveria ter falado isso desde o começo, falou que, porque nós gostamos de você, a gente quer que você venha trabalhar com a gente. Eu fiquei super feliz. Nossa, minha primeira chance aqui. E fiquei feliz, falei com a minha amiga e tudo. Daí ela falou que ia encaminhar um e-mail, enviou um e-mail com todos os documentos que precisavam. E foi assim o meu primeiro emprego. Eu trabalhei como uma comissária de bordo no trem, na Áustria. Porém, esse é só o primeiro capítulo, porque eu ainda vou contar como foram os dias de treinamento e como essa fase da minha vida se desenvolveu. Mas não desista, acredite, né? E agarre as oportunidades que tiverem, que aparecerem. Isso é minha dica para você. Agarre as oportunidades. Não escolha muito, porque abre-se uma porta, que depois abre-se uma janela, depois abre uma outra porta. Tudo faz parte do seu desenvolvimento, então não caia naquela coisa de mas eu nunca fiz isso, eu não vou fazer. Se abra para as possibilidades e me espere no meu próximo episódio, que eu vou contar para vocês como foi essa experiência louca de todo dia estar num lugar diferente. Um beijo, obrigado por ouvir o podcast e nos vemos em breve.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.